Todo mundo sabe que Berlim é a cidade queer trans. O termo transgênero não existia até a metade do século XX. Na época, Berlim Ocidental era realmente um porto seguro. Você podia viver tranquilamente sem ser perturbado. Berlim, uma metrópole vibrante e que atrai pessoas queer de todo o mundo. Entre elas, pessoas trans, uma comunidade que tem se feito cada vez mais presente e visível nos últimos anos. Pessoas trans sempre existiram, em todo o mundo e em todas as culturas. Há mais de um século, a capital alemã desempenha um papel-chave na história da identidade e sexualidade trans. Berlim se orgulha de ser historicamente uma cidade acolhedora para quem busca viver sua vida longe de padrões tradicionais de gênero ou normas sexuais conservadoras. Segundo a estimativa do Senado de Berlim, cerca de 200 a 300 mil pessoas queer vivem hoje na cidade, o que representa aproximadamente 8% da população berlinense. Não há dados específicos sobre pessoas trans ou intersexo. Os pontos de encontro da comunidade LGBTQIA+, são vários. A revista queer Siegessäule conta com um mapa queer em sua versão online. Um levantamento de centros de aconselhamento, médicos especializados, locais de entretenimento, cafés e atrações culturais da cidade focadas especificamente no público queer. Começa uma viagem pelo passado e presente da capital alemã em 4 capítulos. 1. Por que pessoas trans de todo o mundo escolhem vir para Berlim hoje em dia? 2. Como há mais de um século, um pioneiro rompia com as normas sexuais vigentes. 3. Como nos anos 70, Berlim se tornou um templo para a cena queer. E 4. Como pessoas trans vivem em Berlim hoje e que dificuldades elas enfrentam. Mas para começar, o que significa ser trans? Vamos aos conceitos. Pessoas trans são parte da cena queer. Queer é um termo amplo para designar pessoas cuja identidade ou orientação sexual não se define pela cis-heteronormatividade. Trans são pessoas que não se identificam com o sexo segundo o qual foram classificadas ao nascer. Dentro desse grupo há uma gama imensa e diversa de identidades. Há pessoas que se identificam como homens trans ou mulher trans. Esses se classificam dentro da ideia binária de gênero masculino e feminino. Mas há pessoas que não se identificam com nenhum desses dois gêneros. Elas se definem, por exemplo, como não binárias. Vamos ao primeiro capítulo. Por que pessoas trans de todo o mundo escolhem vir para Berlim hoje em dia? Nós conversamos com 2 jovens integrantes da comunidade trans que se mudaram para a capital alemã. Felícia Holletke, que trabalha no Museu Gay de Berlim, um museu dedicado a temas LGBTQIA+, e Holden Madagami, um cantor de ópera dos Estados Unidos que decidiu se estabelecer em Berlim. Im Gegenteil, man kommt von Tisch, man ist beschwert. Was kommt jetzt? Meu nome é Holden Madagami. Eu me mudei para a Alemanha em 2013 porque a Alemanha possui 1/3 das óperas do mundo e porque eu sou transgênero. Me sinto confortável podendo viver a minha identidade trans em Berlim. Meu nome é Felícia e me identifico com o pronome ela. Sou uma ativista transgênero e guia de turismo em Berlim. Eu saí do armário em 2016, ou seja, há 6 anos. A experiência em si foi ambígua para mim, mas aqui em Berlim foi muito positiva, especialmente na comunidade e nos espaços que eu frequentava. Entre meus amigos da faculdade, a maioria das experiências foi positiva. Felícia iniciou seu processo de afirmação de gênero em 2015, aos 20 anos de idade. Ela se mudou para Berlim porque queria viver em uma cidade onde pudesse se declarar trans livremente. O americano Holden trocou os Estados Unidos pela capital alemã para se estabelecer profissionalmente.
Mas a carreira não foi a principal motivação da mudança. Acho que o que atrai as pessoas trans e queer internacionalmente para virem a Berlim é, em parte, o fato de já haver uma comunidade grande aqui. Todo mundo sabe que Berlim é a cidade trans e queer. Ela já tem essa reputação internacional. E também porque, não quero chamar de utopia, porque não é necessariamente uma utopia, mas porque Berlim é um ótimo lugar para se ser trans e queer. Você se sente realmente em segurança, o que não acontece na maior parte do mundo. Acho que muitas pessoas trans vêm para cá por essa razão, para se sentirem em segurança. E se elas vêm de países e lugares opressores, é muito melhor estar aqui. Acho que esse é o principal motivo. Há infinitas possibilidades para as pessoas trans aqui. Há oportunidades em locais como esse em que estamos agora, espaços da comunidade por toda a cidade. Isso é algo que você não encontra, não nessa proporção, em outros lugares da Alemanha. Por isso, muitas pessoas trans decidem fazer a vida em Berlim. A cena queer de Berlim tem uma longa história que contribuiu para que a cidade se tornasse a metrópole diversa e tolerante que é hoje. Mas os termos hoje usados para identificar a comunidade queer são relativamente novos. O termo transgênero não existia até a metade do século XX. O que não significa que não houvesse pessoas desconfortáveis com o gênero que lhes era atribuído. Sempre houve pessoas com a necessidade de expressar seu gênero de forma diferente ou mais ampla do que a esperada ou desejada pela sociedade. Capítulo 2. Como há mais de um século um pioneiro rompia com as normas sexuais vigentes. No início do século XX, Berlim se tornou mundialmente famosa pela cena noturna. O que ganhou menos holofotes, no entanto, foi o fato de que, na época, a cidade também já realizava pesquisas revolucionárias em sexualidade, incluindo as primeiras cirurgias de redesignação sexual. Uma iniciativa de Magnus Hirschfeld, pioneiro da sexologia e um dos primeiros a pesquisar identidades de gênero cientificamente. Em 1919, ele fundou o Instituto de Sexologia de Berlim. Na época, cunhou o termo, hoje ultrapassado, de travesti, usado para identificar as pessoas que hoje definimos como trans. Ele pesquisou todo o espectro da identidade de gênero e da sexualidade. Atendeu e orientou pacientes em seu processo de descoberta e autoaceitação. Ele tinha um vocabulário que dava nome ao que as pessoas estavam passando e ofereceu ajuda concreta a homens e mulheres trans, por exemplo, com cirurgias de redesignação de gênero, terapia hormonal, cirurgias plásticas, além de medidas práticas como a remoção de pelos. Ele realmente fez a diferença na vida de muita gente. Hair removal. So he really did make a difference in a lot of people's lives. James Conway traduziu o livro O Terceiro Sexo de Berlim, de Magnus Hirschfeld, para o inglês. A obra original foi lançada em 1900 e é uma das primeiras publicações sobre a cena queer de Berlim. Uma cena que era também a de Magnus Hirschfeld. Ele apresentou vários pontos de encontro queer da cidade, como o Eldorado. Mais tarde, o local caiu na mira dos nazistas, mas até a ascensão de Hitler, Berlim era um espaço de liberdade e libertação. Na era da República de Weimar, você tinha Lili Elbe, por exemplo, conhecida pelo livro e filme A Garota Dinamarquesa. O filme A Garota Dinamarquesa, de 2015, trouxe a história de Lili Elbe novamente à tona. Artista e trans, a dinamarquesa Lili Elbe foi a sensação da mídia. Em 1930, ela foi uma das primeiras pessoas a se submeter a uma cirurgia de redesignação sexual e, para tal, viajou a Berlim. Lili Elbe viajou da Dinamarca para Berlim para fazer uma consulta com Magnus Hirschfeld, e ele a guiou por todo o processo de redesignação de gênero. Magnus Hirschfeld não era apenas médico e cientista, ele era um ativista que lutava pelos direitos das pessoas queer. Em 1909, por exemplo, ajudou a desenvolver a legislação, na época revolucionária, que permitia que pessoas trans se vestissem publicamente em Berlim como quisessem, inclusive no ambiente de trabalho. Elas não precisavam mais temer represálias e nem a prisão.
Magnus Hirschfeld fez um acordo com o chefe da polícia. Ele, como médico, fazia um atestado com o diagnóstico de travesti. Sozusagen eine Diagnose. Und diese Diagnose lautet Transvestit. Com esse diagnóstico, a pessoa trans ia à delegacia e solicitava um documento de identidade trans, com foto e carimbo da delegacia. Diese Person ist ein Transvestit. Ein Passbild dazu und ein Stempel des Polizeipräsidenten. Se a pessoa fosse abordada pela polícia na rua, ela apresentava essa identidade e assim a polícia não podia detê-la nem processá-la. Ou seja, era uma forma de se resguardar de qualquer perseguição jurídica. Isso foi uma grande conquista. A legislação de 1909 foi uma iniciativa de Hirschfeld. Und das war ein wichtiger Meilenstein, der 1909 sozusagen gesetzt wurde auf Hirschfelds Initiative. Magnus Hirschfeld foi um médico à frente de seu tempo, mas nem todos estavam de acordo com a abordagem revolucionária dele, especialmente os nazistas, para quem Hirschfeld personificava tudo o que eles abominavam da República de Weimar. Com a tomada de poder em 1933, os soldados de Hitler invadiram e destruíram a biblioteca do Instituto de Pesquisa de Hirschfeld. Ela foi um dos primeiros locais a ter seus livros queimados pelos nazistas. Bei dieser Bücherverbrennung wurde die Büste von Magnus Hirschfeld über den Köpfen. Nessa queima de livros, os soldados carregaram o busto de Magnus Hirschfeld como se fosse um troféu, como se fosse um símbolo para mostrar que o espírito da República de Weimar tinha que ser aniquilado. Zu zeigen, dass der Geist der Weimarer Zeit ausgelöscht wird. E o lançaram ao fogo junto com todo o acervo da biblioteca. Das gesamte Schriftgut in das Feuer geworfen wird. Foi quase um ritual pagão para limpar a Alemanha do que eles chamavam de tendências impuras. Quando o ataque nazista ocorreu, Magnus Hirschfeld estava em uma viagem de estudos no exterior. Ele nunca mais retornou à Alemanha. Ele sabia que, como judeu, homossexual e socialista, não estaria seguro no Terceiro Reich. Magnus Hirschfeld morreu arruinado, e no dia do próprio aniversário. Não sei se isso tem algum significado, mas ele morreu vendo a obra de toda a sua vida sendo literalmente consumida pelo fogo. Com a ascensão da ditadura nazista, a faísca reformadora de Magnus Hirschfeld se extinguiu. O espírito libertário de Berlim ficou reprimido por décadas, assim como os direitos que a comunidade queer já tinha conseguido conquistar. Até que chegaram os anos 60 e 70. Mas isso a gente vê depois do intervalo. Camarote 21 já volta, não saia daí. Camarote 21 de volta, hoje com uma edição especial sobre Berlim como lar da comunidade trans internacional. No primeiro bloco, conversamos com pessoas queer que escolheram Berlim para viver e mostramos como a cidade foi pioneira na pesquisa em gênero e sexualidade ainda no início do século XX. Com a ascensão do regime nazista na década de 30, a cidade e a comunidade trans viveram décadas sombrias e repressoras. Mas os anos 60 e 70 trouxeram uma nova celebração da liberdade. Capítulo 3. Como nos anos 70, Berlim se tornou um templo para a cena queer. Quando Berlim ainda era dividida por um muro, os dois lados da cidade contavam com locais onde pessoas trans e queer podiam viver suas identidades livremente e de diferentes formas. Na época, Berlim Ocidental era realmente um porto seguro. Você podia viver tranquilamente sem ser perturbado. Não tínhamos nenhum direito, mas conseguíamos obter tudo o que precisávamos. Havia uma comunidade trans e conseguíamos nos comunicar uns com os outros. Havia redes básicas de apoio que são essenciais para se obter informação. A comunidade trans era pequena, mas ela existia. Você não precisava se sentir sozinho e desamparado. Nora Eckert escreveu a própria biografia. Me mudei para Berlim Ocidental em 1973 e foi onde ouvi falar de pessoas trans pela primeira vez. Aprendi que havia pessoas que eram trans e isso foi muito importante para mim, porque foi quando me dei conta de que isso era possível, de que essas pessoas existiam de fato.
Tinha um show drag toda noite que era realmente algo muito especial. Mas para mim era também uma oportunidade de ir ver pessoas trans. Nem todo mundo no palco era trans. Havia homens homossexuais que faziam carreira com performances drag. Mas também havia performances de mulheres trans. E isso tudo foi muito especial para mim, porque me fez ver que era possível viver dessa forma. A artista performática trans mais famosa da época era Romy Haag. As festas dela contribuíram para que Berlim se tornasse um imã para artistas e excluídos. Nascida na Holanda, Romy se mudou para Berlim no início dos anos 70. Antes disso, fez sucesso dançando no famoso Clube Alcazar, de Paris. Ela era um ícone absoluto. Era linda e só por isso já era uma referência. Em 1974, Romy Haag inaugurou a própria casa noturna na Berlim Ocidental, a Chez Romy Haag. Rapidamente, o clube se tornou o endereço favorito da comunidade queer, tanto local quanto internacional. Um espaço de tolerância e muita festa. Nessa época, Romy Haag começou a sair com o cantor David Bowie, conhecido por jogar com os papéis de gênero e adotar um look andrógeno. Na canção Rebel Rebel, por exemplo, ele fala de uma mãe confusa com a identidade sexual de sua criança. E o espírito livre da época atraiu também a dançarina Marlo LaFantastique dos Estados Unidos para Berlim. Ela tanto gostou da cidade que acabou ficando por 3 décadas. Durante esse período, trabalhou com Romy Haag. Bem, ela era uma estrela chegando de Paris, já tinha um nome estabelecido. Ela era uma pessoa ao mesmo tempo quieta e alegre. Antes do Chez Romy Haag, existiu o Chez Nu, o teatro trans mais antigo de Berlim. Ele funcionou de 1958 a 2008 e se tornou conhecido em toda a Europa. Eu tinha um contrato exclusivo com o Chez Nu, assinado com o proprietário original e fundador do cabaré. Eu saí de Nova York para viver em Berlim. Depois que meu contrato terminou, era de 1 ano, acabei ficando e trabalhando em outros clubes, cabarés e teatros. Os cabarés trans estavam em alta na época. Como mulher trans e artista performática, Marlo se sentia mais à vontade e mais aceita na Alemanha do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos era diferente. Havia outro tipo de política e as meninas eram duramente discriminadas. Berlim era outra história. Eu gostava da Alemanha. Era empolgante. Havia pessoas fantásticas de mente aberta que amavam as travestis. Os clubes noturnos e cabarés impulsionavam a imagem da Berlim Ocidental mundo afora. Mas também o lado leste de Berlim contava com uma cena queer menor, mas conectada. Na Berlim Oriental socialista, Nadia Schallenberg, por exemplo, viveu abertamente como pessoa trans engajada ativamente na cena queer. Um dos pontos de encontro mais importantes da comunidade era o Sonntagsclub, o clube de domingo. Berlim era um local de encontro de todos os tipos de pessoas na Alemanha Oriental. Intelectuais, homossexuais, artistas, pessoas fora da caixa. Nos anos 80 não havia muita informação, nem na Alemanha Ocidental, nem na Oriental. E o que se via na mídia em geral era apresentado de forma negativa. Um homem com roupa de mulher. Você via isso nos filmes. Às vezes minha avó via algo nos jornais ocidentais, sempre negativo. Era algo do que as pessoas debochavam.
Na Berlim Oriental, Charlotte von Mahlsdorf foi uma precursora da comunidade trans. Ela colecionou objetos cotidianos a partir dos anos 50 e os expôs no hoje lendário Acervo Mahlsdorf, que se tornou o ponto de encontro da comunidade queer da parte oriental de Berlim. Depois de sair do armário, conheci Charlotte e logo entrei para a cena. Ela já era conhecida na cena queer da Alemanha Oriental e, depois da reunificação alemã, a popularidade dela cresceu ainda mais, claro. Em 1992, Charlotte von Mahlsdorf recebeu a Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha. Em 2002, ela faleceu, deixando um legado de tolerância determinante para a Berlim de hoje. Uma exposição no Museu Gay de Berlim homenageia o engajamento de ativistas trans como Charlotte von Mahlsdorf e Nadia Schallenberg. Capítulo 4. Como pessoas trans vivem em Berlim hoje e que dificuldades elas enfrentam. Há muitos lugares em Berlim que servem de porto seguro para as pessoas trans, mas não é algo geral de toda a cidade. Há uma dimensão imensa de crimes de ódio, violência e discriminação que nós experimentamos nas ruas, no ambiente de trabalho e nos nossos círculos sociais. É difícil mensurar a violência contra pessoas queer. Até o momento, apenas uma parcela dos crimes é reportada e registrada pela polícia. Em 2020, Berlim foi o primeiro estado federado da Alemanha a lançar um relatório de monitoramento da violência trans e homofóbica. Em 2021, o posto de atendimento de vítimas de violência Maneu registrou um aumento significativo dos casos em relação ao ano anterior. E estima-se que a quantidade de casos não reportados seja de 80% a 90%. Foram registrados 731 casos de ofensas, ameaças e ataques contra pessoas trans e homossexuais, mais de 2 por dia. Nesse espaço entre os gêneros em que as pessoas não sabem dizer se você é uma mulher ou um homem, elas ficam realmente bravas. Elas ficam bravas por não conseguirem te enquadrar. Então as pessoas cospem em você. Já houve garotos que jogaram água em mim. Essas coisas acontecem. Uma vez eu estava caminhando tarde da noite para casa e um cara de bicicleta ficou andando ao meu lado e me assediando. Foi assustador. Era tarde da noite, não havia ninguém mais à volta. E não é apenas o medo dos crimes de ódio que assombra a comunidade trans. Em Berlim, quem precisar de atendimento médico rápido e descomplicado pode ficar em apuros. Falando especificamente da Alemanha, há uma quantidade enorme de entraves para as pessoas trans que procuram tratamento de afirmação de gênero. Esses entraves incluem longos períodos de espera para receber o tratamento de reposição hormonal e outros procedimentos. São esperas longas com procedimentos discriminatórios e humilhantes. Mas apesar dos obstáculos, pessoas trans têm cada vez mais conseguido se afirmar e se fazer ouvir na sociedade, também na política. Em 2021, pela primeira vez, 2 mulheres trans foram eleitas para o parlamento alemão. No cenário internacional, holofotes e aplausos para estrelas de Hollywood como Elliot Page e Micaela J. Rodrigues. Aos poucos, cresce a consciência e o respeito pela diversidade. There were many decades of activism and resistance and risk-taking. Houve muitas décadas de ativismo e resistência. Muitas pessoas que assumiram riscos, especialmente pessoas que não tinham ou não têm como omitir quem são. Com frequência, são pessoas que não se encaixam nas categorias e que não têm a opção de se esconderem. São pessoas trans que se apresentam como trans. It's people who are trans and present as trans. A história da comunidade queer de Berlim segue importante, porque assim como a família que escolhemos, nossos antepassados trabalharam duro, em condições adversas. E eu acredito que foi o trabalho e a paixão deles que fez com que hoje possamos ter esse espaço, esse conhecimento e ter a ideia do que pode significar ser trans ou queer. Sou muito grata e acho que uma das partes mais importantes de ser queer é honrar as pessoas que vieram antes de nós. Pessoas que lutaram, morreram e sofreram pela causa. Acho que honrar isso é fundamental. Who have worked for it, who have died for it, who have suffered for it. And I think it's important to acknowledge that every single time you're being out and queer.
A luta por tolerância e respeito à diversidade continua, mas alguns indícios inspiram esperança. Como pessoa trans em Berlim, vejo que a comunidade está cada vez mais interconectada em uma rede de apoio. Vejo as coisas melhorando ainda mais. Berlim é definitivamente o meu lar e espero que continue sendo. Ja, eine Handlung, klar wie der Tag. Da weiß man, woran man ist. Das ist unser Fall, sagt man sich. Como artista e cantor, imagino que tenha que mudar de cidade algumas vezes ao longo da vida, mas Berlim sempre será minha casa. Berlim é a capital arco-íris, ainda longe de ser um paraíso, mas ao menos um local de acolhimento para pessoas queer em busca de uma comunidade aberta e receptiva. E isso já há mais de um século. O Camarote 21 fica por aqui, até semana que vem.